Enquanto instituições do país e do exterior estudam a relação entre o Zika vírus, casos de microcefalia e também a situação mundial da doença, nós convidamos o infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aqui em Campo Grande, Dr. Rivaldo Venâncio. Doutor, esse vírus, ele pode levar aí ao desenvolvimento de vários outros problemas neurológicos nos bebês infectados ainda no útero. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre para tirar aí várias dúvidas, não só nossas, mas também da nossa população. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes da capital. De fato, primeiro uma satisfação, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando, revendo meu amigo Sérgio Cruz, de mais ou menos 40 anos atrás, então é uma imensa satisfação estar conversando com vocês. De fato, os vírus Zika, ele pode causar alterações congênitas nessas crianças cujas mães foram expostas ao vírus. Lembrando que a microcefalia é uma das alterações, provavelmente a mais grave, mas certamente não a única. Nós estamos observando outras alterações, mesmo em crianças que a cabeça nasceu de tamanho normal. Então, há outras alterações para além da microcefalia. É importante ressaltar isso, porque senão nós vamos ficar olhando só o tamanho da cabeça da criança, e quando essa cabeça estiver no tamanho normal e esta criança com alguma alteração, isso poderá passar desapercebido. Então hoje, né, nós podemos dizer aí que, porque se falava de dengue, falava da febre chikungunya, apareceu aí a Zika, hoje é uma das maiores preocupações, e não só aqui no nosso país, mas uma preocupação mundial, e que a população precisa e tem a obrigação de ajudar a combater esse mosquito, para que, né, nós possamos realmente ter passar um ano um pouco mais tranquilo, porque parece que a população ainda não entendeu a gravidade da situação. Exato, né? Exato. Nós estamos diante de um problema de saúde pública gravíssimo, não só para o Brasil, como para a parcela significativa da humanidade. Esse problema hoje, no caso do Brasil, quando nós analisamos o binômio mãe-filho, é tão grave quanto a transmissão vertical do HIV, se não for mais grave. Eu diria que, sem exagero algum, seria, envolvendo a saúde mãe-criança, o mais grave problema de saúde pública que o Brasil está enfrentando nos últimos 100 anos, pelo menos. Talvez perca para a epidemia da gripe espanhola no início do século passado, 1916, 17, por ali. É gravíssima a situação. E, infelizmente, nós estamos imaginando que esse problema será resolvido com uma ação externa às nossas casas, com a chegada de forças militares ou de agentes comunitários de saúde, agentes de controle de vetores. Isto ajuda, mas não resolve o problema. Nós, cidadãos, precisamos ter uma atitude mais proativa, ter uma ação mais dirigida e fazer o nosso papel cotidiano. Qual é o nosso papel no dia a dia? Primeiro, cuidar do espaço que nós habitamos, que nós ocupamos, não deixando quaisquer objetos que possam acumular água. Ao mesmo tempo, enquanto cidadã, cobrar do poder público que faça a sua parte, que limpe as praças, que limpe os pátios das escolas, os pátios dos postos de saúde, enfim, todo esse espaço público é atribuição e responsabilidade do poder público dar o seu exemplo, até para poder cobrar do cidadão, porque muitas vezes nós, viajando o Brasil afora, observamos muitas prefeituras que tentam impor, por exemplo, multa para o cidadão que não cuida do seu quintal, mas ela, a prefeitura, muitas vezes não cuida do espaço público. Doutor Venâncio, em primeiro lugar, dizer que a satisfação de tê-lo aqui é recíproca. Obrigado. E segundo, essa questão, por exemplo, do Aedes aegypti, das três, tirando essa questão da relação mãe e filho, das três doenças diagnosticadas até agora, transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue, a febre chikungunya, o Zika vírus, qual é, em termos de imediatos, o que apresenta mais perigo para a população em geral? Pergunta difícil, porque eu costumo dizer o seguinte: dengue mata,
chikungunya alergia. E Zika está dando problema, está dando microcefalia. Difícil escolher entre as três. Situação muito difícil. A chikungunya eu tenho acompanhado lá no interior do Nordeste, na região de Feira de Santana, Riachão do Jacuípe. Quase todos os meses nós estamos lá acompanhando uma quantidade grande de pessoas com chikungunya. É um quadro muito debilitante. Quem já teve dengue, imagine ter dengue durante 6, 7 meses, só que as dores articulares nas juntas, essas dores são muito mais intensas. Muitas pessoas ficam meses sem conseguir se levantar, sair da cama sozinho, sem conseguir tomar um banho sozinho, sem conseguir dirigir um carro, fazer uma comida, tamanha as inflamações que tem nas articulações. Então, é um problema que está chegando no Mato Grosso do Sul devagarzinho, está se espalhando pelo Brasil e nós, infelizmente, ouviremos falar muito da chikungunya ainda. Agora, doutor Venâncio, eu não sei se ainda é muito cedo para falar, mas diz que a Zika também, né, está sendo transmitida não só pelo Aedes aegypti, mas pelo ato sexual, pela saliva. Isso é verdadeiro ou é possível? Veja bem, nós estamos diante de um fato novo na medicina mundial. Algo muito, muito, muito parecido com o que o mundo vivenciou no início dos anos de 1980, com o surgimento do HIV e da AIDS. Quem se viveu aquele período, como nós vivemos, há de se lembrar que toda semana, todos os meses, tinham algumas novidades do ponto de vista de observações relacionadas, seja à transmissão do vírus, seja formas de comportamento desse vírus no organismo, seja novos diagnósticos, novos tratamentos, ou seja, há um momento inicial de grande efervescência, de muitas observações, e aos poucos esse conhecimento científico, esse conhecimento da medicina, da saúde, vai sendo sedimentada e essas observações vão tendo as devidas dimensões. Por exemplo, no caso da saliva, nós não sabemos ainda se a presença do vírus ativo na saliva significa transmissão por gotículas de saliva. Sim. Por quê? Porque nós temos os ácidos que estão na saliva e temos também o suco gástrico, que certamente teria alguma ação ou muita ação sobre esse vírus. O fato de ter sido encontrado 3 pessoas, 3 casos com transmissão sexual, não significa necessariamente que esta transmissão sexual seja algo de impacto do ponto de vista de saúde pública. Pode ser algo muito, muito excepcional. O que nós temos, com certeza consolidada, é a transmissão pelo mosquito Aedes aegypti. Essa sim está mais do que provada ao longo de observações feitas durante décadas, que ele transmite, o Aedes transmite o vírus da dengue, o vírus da chikungunya, o vírus da Zika e também, evidentemente, o mais tradicional deles, que é o vírus da febre amarela, né? A febre amarela urbana também é transmitida pelo Aedes aegypti. Doutor, a Fundação Oswaldo Cruz, aliás, tem até o nome do médico responsável pelo extermínio do Aedes aegypti no Rio de Janeiro há mais de 100 anos atrás, é uma organização de pesquisa, né? Exato. Em que a Organização Oswaldo Cruz está contribuindo na área de pesquisa para tentar, junto com outros cientistas do Brasil e do mundo, descobrir aí um remédio, uma vacina? Tem tido uma contribuição da Fundação Oswaldo Cruz? Ou não é papel dela nesse? Não, é papel dela, e ela é uma instituição pública do Sistema Único de Saúde, uma instituição de Estado da Saúde. Ela é uma instituição pública, porque muitas vezes a gente vê muitos problemas no SUS, no Sistema Único de Saúde, e esquecemos que o SUS tem instituições como a Fundação Oswaldo Cruz. Ela é do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ela, nesse momento, está empenhadíssima em pelo menos 4 a 5 missões. A primeira missão é ter um diagnóstico para dizer para esta grávida que está com suspeita de Zika naquele momento, se aquilo é dengue, Zika ou chikungunya. Toda boa parte da energia e do conhecimento científico da Fiocruz está colocado nisso. Ela fez um kit que a gente está chamando de um kit 3 em 1, porque faz o diagnóstico naquela mesma gota de sangue, se for dengue, se for chikungunya ou se for Zika. Esse kit vai estar sendo distribuído para os laboratórios
laboratórios centrais de saúde pública dos estados, a partir do finalzinho de fevereiro, início de março. Também a Fiocruz está empenhadíssima em conhecer quais são as características, como que esse vírus se movimenta dentro do organismo. Ela, Fiocruz, os seus pesquisadores já observaram a presença do vírus no líquido amniótico de mulheres grávidas, aquele líquido que encobre o bebê no útero da mãe grávida. Ela já observou também o vírus no cordão, na placenta, de mulheres que tinham abortado porque tiveram Zika. Já observou a presença do vírus Zika em vários tecidos, como o tecido cerebral, no fígado, etc. e tal. Ou seja, ela, Fiocruz, empenhadíssima para ajudar, para contribuir na solução de um problema de toda a sociedade, inclusive ela também faz parte dessa dificuldade. O HIV, a AIDS, por exemplo, pesquisa durante cerca de 20 anos, né, para se chegar a um controle não acabar com o HIV, mas pelo menos um controle. Hoje já se tem no mundo todo um controle do HIV. Há condições de se prever quanto tempo vai ainda nessa luta aí do Zika, do vírus Zika, para se controlar, se saber, se tem um conhecimento, pelo menos uma literatura, né, acerca do Zika vírus? A expectativa, Sérgio, é que aquele tempo gasto para se conhecer em detalhes o comportamento do vírus da imunodeficiência, do HIV, que demorou mais ou menos 15 a 20 anos para falar, agora a gente conhece relativamente bem o vírus, a gente encurte o prazo, pelo menos a metade, para o Zika. Por quê? Porque a facilidade de comunicação nesses últimos 35 anos do HIV para cá mudou muito. Nós não tínhamos praticamente internet em 1980. Hoje nós temos a internet, o mundo conversa em tempo real todos os dias. E então nós esperamos que, no caso específico da Zika, algo como entre 5 e 8 anos para dizer, estamos controlando. Controlando com o quê? Com uma vacina, muito provavelmente, e controlando também um novo mecanismo para erradicar ou pelo menos diminuir a população do mosquito Aedes aegypti. Dr. Rivaldo Venâncio, é possível uma pessoa ser contaminada pelas 3 doenças? Zika, chikungunya e dengue? Em tese, em teoria, sim. Mas nós não temos observado ao mesmo tempo pessoas com os 3 vírus. Excepcionalmente, nós temos visto com 2 dos vírus, dengue e um outro. Agora, do ponto de vista teórico, é sim possível, em tese, que a pessoa tenha os 3 vírus. Temos aqui um ouvinte. Mês passado eu peguei Zika e até hoje sinto alguns sintomas como fadiga muscular e coceira. É comum durar tanto tempo assim? Em relação à Zika? Normalmente a Zika, em algumas pessoas, um pouco com uma sensibilidade um pouco maior, ela pode, o que é mais comum, ocorrer em 2 fases. A pessoa tem aquele quadro inicial de manchas, o corpo todo empolado, coçando, o olho vermelho, uma certa conjuntivite, dores articulares, as mãos, os pés podem estar um pouco inchados, melhora essa fase e dali a uns 15 dias mais ou menos retorna, fica mais uns dias com aquele perrenguezinho e depois ela vai embora e não volta mais. Ao contrário da chikungunya, que pode ficar durante 8, 10 meses, 1 ano. Doutor Venâncio, é uma preocupação mundial e, claro, uma preocupação de Mato Grosso do Sul, da nossa capital. Agora nós precisamos realmente que a população ajude, não, o poder público, porque senão não vamos conseguir vencer essa guerra, e uma guerra que nós precisamos com toda certeza vencer para não tirar a vida das pessoas, porque enquanto é apenas uma dengue, que você tem febre, dor, e alguns dias você está bem, mas hoje nós temos aí a dengue hemorrágica, nós temos a Zika vírus, chikungunya, bastante preocupantes, e que nós precisamos realmente dar a nossa parcela de contribuição, não é? Exato. Eu cito muito um exemplo que todos nós brasileiros, ou uma parcela substancial, presenciou durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014, após um jogo da seleção japonesa,
de futebol, os torcedores japoneses pegaram sacos plásticos e saíram nas arquibancadas recolhendo copos, garrafas, enfim, aquele lixo, aquele resíduo sólido que eles, torcedores japoneses, tinham levado para o estádio. E nós ríamos daquela cena. Estão certos os japoneses. No Japão houve uma epidemia de dengue há mais ou menos 3 anos. Ela não durou 2 meses e meio. A própria população resolveu o problema com uma ação efetiva. Aqui no Brasil, infelizmente, esta reflexão cada cidadão, cada cidadã tem que fazer. Não tem como ser diferente, Sérgio Cruz. Nós temos visto que a população muitas vezes fica sentado, o cidadão fica sentado numa cadeira, enquanto o agente comunitário de saúde ou o agente de controle de vetor está inspecionando a sua casa. E muitas vezes esse agente é quase que constrangido a recolher objetos como garrafas, etc. e tal, que estão no quintal desse morador, e ele sentado estava, sentado fica, enquanto o agente está fazendo o trabalho que não seria dele, agente de saúde. É um trabalho do cidadão e da cidadã que, infelizmente, muitas vezes lhes falta consciência. Há muitas informações e contra-informações quando surge um problema desse. Agora, por exemplo, a Argentina publicou um estudo, problema da larvicida, né? Que tal de larvicida que pode, essa larvicida que é usada aqui no Brasil, que pode ter relação com a microcefalia. Tem alguma coisa nesse sentido que proíba essa larvicida, doutor? Eu diria o seguinte, que é uma pena que não seja o larvicida. Porque se fosse o larvicida, a solução estava ao nosso alcance imediato. Era só suspender a aplicação do larvicida. Infelizmente não é. Por exemplo, Pernambuco, Recife, não utiliza esse larvicida e é a campeã de microcefalia. Se fosse o larvicida, era só suspender a sua utilização e o problema estaria solucionado. Se fosse, por outro lado, fazendo um olhar assim, mais de curiosidade do ponto de vista da pesquisa científica, se fosse o larvicida, a ocorrência da microcefalia no Brasil seria mais ou menos homogênea. Por quê? Porque ele está sendo utilizado já há um certo tempo em praticamente todos os estados brasileiros. E, no entanto, a microcefalia, essas alterações congênitas, 85% estão concentradas na região Nordeste, que é justamente onde começou a epidemia de Zika. Aparecem também várias soluções, né? Algumas até milagrosas. Tem algumas empresas aí que estão desenvolvendo o mosquito, o Aedes aegypti transgênico, né? Que seria para matar as larvas e tal. O senhor acredita nisso? É possível isso? Você criar um mosquito para matar o outro mosquito? Do ponto de vista de desenvolvimento científico e tecnológico, é possível, ele existe. Só que é um custo muito alto, praticamente proibitivo. Melhor seria investir esse dinheiro na melhoria do saneamento básico, na coleta de resíduos sólidos, no fornecimento de água potável com regularidade. Por outro lado, nós temos que reconhecer, Sérgio Cruz, que o que nós fizemos nos últimos 30 anos, em que estamos tendo todo santo ano uma epidemia de dengue no Brasil, o que muda é a capital, a cidade onde a epidemia está ocorrendo. O que nós fizemos nesses últimos 30 anos, que é mais ou menos repetir o que o Oswaldo Cruz fez no início do século passado, há 100 e poucos anos, o que nós fizemos não está dando certo, não está dando os resultados que nós esperávamos. Nós estamos perdendo, sim, essa luta contra o mosquito Aedes aegypti. E precisamos ter, no mínimo, a humildade para admitir que o que nós fizemos durante os últimos 30 anos está sendo insuficiente para resolver o problema. Seria o mosquito transgênico a solução? Acho que não. Doutor Venâncio, e o tratamento para a Zika, chikungunya e dengue? É um tratamento bastante parecido, e aí eu pergunta, é um tratamento paliativo? Porque parece-me que é 1 ou 2 remédios apenas que pode tomar para tirar a dor, para tirar a febre, mas tem que passar os dias mesmo para que saia do corpo, não é? Exato. É o tratamento para Zika. Para dengue é basicamente a reidratação, né? Uhum. E paracetamol de pirona para as dores e a febre. Para Zika é basicamente um antialérgico. Se estiver sentindo febre ou dor, geralmente a febre na Zika é baixa, pode tomar
a medicação analgésica também. No caso específico de chikungunya, existem outras alternativas terapêuticas que podem, e muitas vezes, obrigatoriamente, tem que se lançar a mão para que esse doente que está com chikungunya possa minimamente passar o seu dia com uma quantidade menor, uma intensidade menor das dores provocadas pela doença. Mas, de qualquer forma, contra estes vírus especificamente, não existe tratamento, ao contrário do que nós temos hoje em relação ao HIV, ao vírus da hepatite B, ao vírus da hepatite C também, que já existem diversas alternativas de tratamento. E nós já temos disponível na rede de saúde kits aí para diagnóstico da Zika, chikungunya e dengue? Tem comercial ou as alternativas de alguns laboratórios que estão fazendo fora do Mato Grosso do Sul. Alguns deles cobrando, como se diz no interior, o olho da cara, né? Por exemplo, 800, 900 reais para fazer um diagnóstico de Zika. E mais uns 500, 600 para fazer o diagnóstico de chikungunya. Isso é extremamente claro e proibitivo para o Sistema Único de Saúde. O que nós teremos daqui a mais ou menos 20 dias, no máximo um mês, serão os kits produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz, que vai, toda a sua produção de 2016 será destinada para a rede do Sistema Único de Saúde, para os laboratórios centrais de saúde pública. Esse kit, uma vez na rede, certamente irá solucionar algum dos graves problemas que nós vivenciamos hoje. O principal deles, com certeza, é a demora para que esta grávida, com suspeita de Zika, tenha uma resposta se aquele quadro clínico que ela está apresentando é ou não Zika. Pedro Espina, mais 2 minutos aí do seu horário, por favor. Nós estamos aqui com o nosso repórter do Página Brasil, Silvio Ferreira, que também tem uma pergunta ao doutor Rivaldo Venâncio. Bom dia a todos aqui, bom dia, doutor. Bom dia. Recentemente nós recebemos a notícia que o município de Bebedouro, no interior do estado de São Paulo, conseguiu uma drástica redução do número de casos de dengue por conta do controle biológico do Aedes aegypti. Existe tecnologia desenvolvida pela Fiocruz, que já está sendo produzida em larga escala, que pode ser levada ao resto do país para tentar combater essa epidemia? Existe. A Fiocruz tem um controle biológico também, que é o Bacilo thuringiensis, variedade Israeli. Ele tem se mostrado muito bom. Agora, é também uma alternativa que não tem fim. O que tem fim é a mudança da postura da população, porque nós vamos ficar usando o larvicida biológico 1, 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Se não mudarmos a nossa postura e se o poder público não fizer a parte dele também. Nós estamos recebendo aqui, eu morei no Japão há 20 anos, lá eles fazem mutirão nos bairros para limpeza. Todos participam no local e inclusive com horário marcado. Eu acho que isso também precisa que nós aqui do país possamos também fazer a mesma coisa para que nós vençamos aí esse mosquito da dengue, Zika e chikungunya. Doutor Rivaldo Venâncio, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, pelos esclarecimentos, dizer que o programa Tribuna Livre é parceiro. A hora que o senhor precisar, nós estaremos aqui à disposição para levar informação para a população e, claro, chamar a atenção da população para que ela também participe. Não espere só do poder público uma solução, mas nós também somos a solução para esse problema. Exatamente. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, com seus ouvintes, e estou à disposição, evidentemente, para os esclarecimentos esses meses afora, porque nós estamos diante de um problema que está apenas começando. Eu dizia ontem em outra entrevista que muitas lágrimas ainda correrão diante da gravidade do problema provocado pelas alterações congênitas em decorrência da infecção congênita pelo vírus Zika. Lamentavelmente, infelizmente, o problema está só começando. Nós ainda veremos muita coisa pela frente. Como diria Sérgio Cruz, um partido alto que tinha lá no Rio de Janeiro, no meu tempo de boêmio, hoje eu larguei essa vida de fora, que dizia o seguinte: quem nunca viu vai ver caldeirão sem fundo ferver. Mais ou menos, imagina um caldeirão sem fundo fervendo. É o que nos aguarda em relação à Zika. Muito obrigado, bom dia a todos.